Hoje nós vamos fazer o exercício 4 da atividade da semana 3, que eu deixei para depois, justamente porque ele é, né? Vocês vão ver hoje, ele é um cara longo. Assim. Primeiro que para mostrar, vou colocar aqui qual era o exercício, certo? Então esse aqui, o exercício, dados dois números, tá? Exercício 4 é esse aqui, ó. Dados dois números. Bom, o exercício era o seguinte, olha, se A e B são números naturais, positivos, naturais positivos, então o MDC desses dois números, ou seja, o máximo divisor comum, o MDC, a gente já vai discutir o que é MDC, tá, pessoal? Então, o MDC entre esses números A e B multiplicado pelo MMC, ou seja, pelo mínimo múltiplo comum, então o MDC multiplicado pelo MMC, que é o mínimo múltiplo comum desses dois números, é exatamente o produto dos números A e B. Então, o exercício pedia que a gente demonstrasse, tá? Então, olha só. Primeiro, o que é MDC? MDC é o maior número que divide simultaneamente A e B, tá certo? E o que é MMC? É o menor número que é múltiplo simultaneamente de A e de B. É o mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Então ele está dizendo que se a gente calculasse dados dois números, tá ok? O MDC desses números e o MMC desses números e fizesse produto, isso seria exatamente igual ao produto dos números. Tá? O exercício pede para que a gente mostre isso. Ok, para isso, pessoal, nós vamos ter que demonstrar dois lemas que a gente fala que é um e esses lemas nós vamos usar justamente para demonstrar o que ele está pedindo. Tá. Então vamos lá. Primeiro lema que nós vamos demonstrar que é o seguinte. Então, olha só, sejam A e B naturais não nulos. Nenhum dos dois é zero, ok? Não nulos. E seja D o MDC entre esses dois números, o máximo divisor comum entre A e B.
vírgula. Então, se D, né, é o máximo divisor comum entre A e B, então existem dois números naturais, K1, que eu estou chamando de K1 e K2, também não nulos, nenhum dos dois igual a zero, tá certo? Não nulos. Tal que o A, o número A, seria o resultado do máximo divisor comum pelo K1, ou seja, se D é o máximo divisor comum entre A e B, o A é múltiplo do D. Ele é múltiplo do máximo divisor comum dele, tá certo? E eu estou dizendo que o número que eu preciso usar para encontrar A multiplicando D por esse número, eu estou chamando ele de K1, tá certo? E da mesma forma, o B tem que ser resultado do máximo divisor comum entre ele e o A, multiplicado por esse K2. Esses caras existem. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Eu vou colocar como exemplo, mas vou apagar. O máximo divisor comum entre 12 e 8 é 4. Porque 12 por 4 dá 3, 8 por 4 dá 2. Então, o cara que eu preciso multiplicar o 4 para conseguir 12 é o 3. Esse seria o K1. Tá certo? E para conseguir o 8, eu precisaria pegar o 4 e multiplicar por 2. Esse seria o K2. Eu quero dizer o seguinte: se a gente sabe quem é o MDC entre dois números, existem dois números K1 e K2 que, multiplicando o MDC, vai me dar A e B. Tá? No caso. Então, vou apagar. E mais ainda, esses números K1 e K2, eles são tais que o MDC entre eles é 1. Olha o que eu estou falando. Dizer que o máximo divisor comum entre dois números é 1 é uma outra maneira de dizer que eles são primos entre si. Dois números que são primos entre si têm como máximo divisor comum o número 1. Eu vou voltar no exemplo que eu estava dando do MDC entre 12 e 8. Ou seja, o máximo divisor comum entre 2 e 8 é o 4, como eu tinha dito. Certo? Bom, por quem eu devo multiplicar o 4 para ter o 12? Eu devo multiplicar o 4 por 3. Esse seria o meu K1. Ok? Tá. Por que eu deveria multiplicar o 4 para ter o 8? Eu deveria multiplicá-lo por 2. Esse é o meu K2. Eu estou dizendo para vocês que se eu pegar e buscar o máximo entre 2 e 3, o máximo divisor comum entre esses dois números é 1.
Eles são primos entre si. Agora, eu vou ter que demonstrar isso. Eu estou apresentando isso como um lema e vou demonstrar esse lema. Porque a gente vai usar esse lema para resolver o exercício onde a gente quer mostrar que o produto do MMC com MDC de dois números é igual ao produto dos números, ok? Muito bem. A prova de que isso é verdade, ou seja, de que se um número D é o máximo divisor comum de dois números A e B, e que, portanto, os multiplicadores usados com o MDC para gerar os números A e B são primos entre si, eu vou provar isso por absurdo, ok? Uma prova por absurdo. Nós já fizemos isso aqui. Tá? Uma prova por absurdo é quando a gente parte, por exemplo, da negação de uma situação, e isso nos leva logicamente para um absurdo lógico matemático, tá? Então, vamos supor o seguinte: vamos supor que o máximo divisor comum, então, entre os multiplicadores lambda1 e lambda2 não seja igual a 1, seja maior que 1, ok? Vamos supor que o MDC entre os multiplicadores lá, lambda1 e lambda2 seja maior que 1. Ou seja um número que eu vou chamar de lambda, com lambda maior que 1. Ok? Então, dessa forma, pessoal, se o MDC entre os multiplicadores lambda1 e lambda2 é maior que 1, então existe, né, dessa forma, existe dessa forma, existe dois números naturais M1 e M2, ambos não nulos, tá certo? Existe M1 e M2 naturais, existem, né? Ambos não nulos, não nulos. Tais que o lambda 1 e o lambda 2 sejam múltiplos desse cara. Espera aí que eu fiz uma coisa aqui, só um minutinho, pessoal. Eu chamei de lambda 1, lambda 2, não é lambda 1, lambda 2, é K1, K2, tá bom? Desculpe aí. Estou consertando aqui. Aqui é K1, K2. Isso. Lembrando que K1 e K2 são os multiplicadores ali do máximo divisor comum entre A e B para me dar A e B, tá bom? Então eu estou corrigindo. Vamos supor, eu estou dizendo que se isso é verdade, então o MDC entre K1 e K2 é 1. Eu quero provar que isso é verdade, então eu suponho que, por absurdo, o MDC entre K1 e K2, não lambda 1 e lambda 2, K1 e K2, seja lambda e esse lambda seja maior que 1. Agora sim. Retomamos aqui. Dessa forma, existiriam M1 e M2 naturais não nulos, tá certo? Tais que o K1 seria o resultado do máximo divisor comum
E o K2 seria o resultado de lambda por M2. Vamos organizar as coisas assim. Assim, dois pontos. Vamos lá. Recapitulando. Lá no começo a gente sabe que os números A e B, que nós estamos falando aqui, que tem máximo divisor comum igual a D, podem ser escritos pelo máximo divisor comum que multiplica K1. O B, por sua vez, também é resultado do máximo divisor comum por um K2. E eu estou querendo provar que o máximo divisor comum entre K1 e K2 é 1. Certo? Então, por absurdo, eu estou supondo que o máximo divisor comum entre K1 e K2 não seja 1, seja maior que 1. Tá? Supondo, então, que o máximo divisor comum entre K1 e K2 seja maior que 1 e seja igual a um lambda, a gente concluiu que os multiplicadores K1 K2 podem ser escritos como múltiplos do máximo divisor deles, que não é, que eu estou supondo que não seja 1. Tá? Esse é o resumo da nossa situação até agora. Tá, o que eu vou fazer com toda essa informação? Eu vou as duas primeiras equações substituir o K1 e o K2. Aqui, ó, esse K1 e esse K2 pelo resultado dessas igualdades, ou seja, eu vou reescrever os números A e B da seguinte maneira. O A vai ser D, que multiplica K1, só que K1 é lambda, que multiplica M1. E eu vou escrever o B como sendo D, que multiplica K2, só que K2 é lambda, que multiplica M2. Tá certo? Dessa forma, pessoal, note que se A é o resultado de D lambda vezes um determinado número, a gente diz que D lambda é um divisor de A. Da mesma forma, perceba que D lambda vezes M2 daria B. Então, D lambda também é um divisor de B. Divide B. Qual o problema disso? O problema disso é o seguinte. Note que D lambda, então note que D lambda é divisor comum
de A e B. De A e B. Porque ele divide A, o d lambda, e divide B. Agora perceba o seguinte. Tá? Então já temos um problema aqui, porque ninguém maior que D pode dividir A e B. Repito, o D de todas essas contas aí, ele é o máximo divisor comum O problema é que se a gente supôs que os multiplicadores de D para conseguir A e B lá em cima, né? Se a gente supôs que eles teriam um máximo divisor comum maior que 1, isso nos levará no seguinte absurdo, que existe um número, que é o d lambda, que é divisor simultaneamente ou comum de A e B. O problema é que d lambda é maior que D, e ninguém pode ser maior que D, porque D é o máximo divisor comum de A e B. Então, supor que o máximo divisor comum dos multiplicadores de D para se obter A e B seja maior do que 1 é um absurdo. Legal? Vou terminar aqui. O note que d lambda, é divisor comum de A e B e, além disso, além disso, D vezes W não, lambda, é maior do que D, porque lambda é maior que 1. Bom, qualquer coisa vezes um número maior que 1 é maior do que essa qualquer coisa. Então, o que não faz sentido, que é um absurdo. Porque é o máximo divisor comum de A e B. Ninguém pode ser maior que ele. Tá? Então, o que é um absurdo. Pois D é o MDC entre A e B. Ninguém pode ser maior que ele, pessoal. Ninguém pode dividir A e B e ser maior que D. Tá. Então, demonstramos que o MDC entre os multiplicadores K1 e K2 para se obter A partir do máximo divisor comum de A, esse MDC tem que ser 1, ou seja, eles necessariamente têm que ser primos entre si. Tá? Então, o resumo é o seguinte, ó. Portanto, portanto, se se A é o resultado do máximo divisor comum de A por um multiplicador K1 e B é o resultado do máximo divisor comum de B por um multiplicador K2, D sendo MDC entre A e B, então
necessariamente ou então, não vou escrever necessariamente, não. O MDC entre esses multiplicadores tem que ser 1, ou seja, eles são primos entre si. Tá legal? São primos entre si. Bom, provamos o lema 1. Agora nós vamos precisar de um segundo lema ainda para chegar onde a gente quer. Que é o seguinte. Lema 2. Lema 2. Sejam dois números naturais não nulos, A e B, não nulos, ou seja, nenhum deles é zero. E o MMC entre eles, mínimo múltiplo comum entre eles, seja o número que eu vou chamar de M. Ele é o MMC entre A e B. Vírgula. Então, se M é o mínimo múltiplo comum entre A e B, então existem lambda 1 e lambda 2, dois números naturais não nulos, não nulos, tais que esse mínimo múltiplo comum seja resultado de A vezes lambda 1 e, simultaneamente, seja resultado de B vezes lambda 2. Porque é o seguinte, se o M é um mínimo múltiplo comum entre A e B, então existe alguém que eu chamei de lambda 1 que multiplica A me dá M, e existe alguém que eu chamei de lambda 2 que multiplica B, que me dá M. E o mais importante, com o máximo divisor comum desses multiplicadores lambda 1 lambda 2 igual a 1. Ou seja, eles são primos entre si. Tá? Agora eu tenho que mostrar isso, eu tenho que provar isso. Eu vou no exercício 4, tá certo? Aliás, nós já estamos no exercício 4. Né? Na resolução que você vai entregar, você tem que colocar tudo isso. Então, estou provando o lema 2.
E a prova também vai ser por absurdo. Por absurdo. Ou seja, eu vou supor que nessas condições que o MDC entre lambda1 e lambda2 é maior do que 1, e vou chegar numa conclusão logicamente absurda. E aí eu concluo que sim, o MDC entre lambda1 e lambda2 é 1. Tá? Essa prova é por absurdo. Então, eu vou partir do princípio que o MDC entre lambda1 e lambda2 é maior do que 1. Então vamos supor que o MDC seja maior do que 1 entre lambda1 e lambda2. Então vamos supor que o MDC entre lambda1 e lambda2 seja alguém, um número, tá certo? Mas que não é 1. Então vamos partir dessa premissa. Ou seja, é um número que eu vou chamar de alfa, com alfa maior que 1. Então, alfa maior que 1. Esse alfa ficou aqui parecendo um D, mas não é um D, é um alfa. Só um minuto, pessoal. Só um minuto, tá, pessoal? Bom, então estou supondo que o MDC entre lambda1 e lambda2 é um número que eu chamei de alfa e que alfa é maior que 1. E isso com certeza vai ter que me levar num absurdo matemático. Vamos ver. Tá? Muito bem. Assim, se o MDC entre lambda1 e lambda2 é um número maior que 1, existe assim, existem dois números H1 e H2 naturais, não nulos, tal que os lambda 1 e 2 sejam resultado do produto desses H1 e H2 por alfa, não nulos. Tais que o lambda 1 é resultado do produto de alfa por esse H1 e o lambda 2 ele é resultado
do produto desse alfa, que é o máximo divisor comum entre lambda 1 e lambda 2, por H2. Assim, novamente, só um minuto, pessoal. Vamos lá. Assim, resumindo, olha só. A gente sabe que pelo fato de o M ser mínimo múltiplo comum entre A e B, que o M pode ser escrito como sendo A que multiplica um lambda 1. E da mesma forma o M, que é de B, também pode ser escrito como B vezes um lambda 1. Perdão, lambda 2. Ok? E ainda, partindo do princípio que lambda 1 e lambda 2 têm um máximo divisor comum maior que 1, o lambda 1 e o lambda 2 podem ser escritos como um múltiplo desse máximo divisor comum, que não é 1. Eu estou supondo que não é 1 e vai me levar no absurdo. E o lambda 2 também. Tá ok? Com multiplicadores H1 e H2. Da mesma forma que eu fiz no lema anterior, eu vou trocar lambda 1 e lambda 2 por alfa H1 e alfa H2. Tá? E reescrevo as expressões para os M's. Então aqui vai ficar que M é igual a A, que multiplica alfa H1 e que M também é B, que multiplica alfa H2. Ok? Tá. Pessoal, percebam que o M é tanto A que multiplica alfa H1 quanto B que multiplica alfa H2. Ou seja, eu concluo então que o M pode ser escrito como qualquer uma dessas expressões. A que multiplica alfa H1 ou B que multiplica alfa H1. Vou dividir essa igualdade por M, perdão, por alfa. E vou obter como resultado um M', que será simultaneamente múltiplo. E esse M' é o M dividido por alfa, tá ok? Ele vai ser simultaneamente múltiplo de A e simultaneamente múltiplo de B. Só tem um problema aqui. O M', ele é menor do que o M, que era o mínimo múltiplo comum entre A e B. Pessoal, o M' não pode ser menor do que o menor dos múltiplos comuns entre A e B e ser múltiplos de A e B. Tá certo? Ser múltiplo de A e B. Então, é aí que está o furo. Tá? Então, eu vou escrever isso. Note que
Vou digitar isso que a gente ganha tempo. Note que M' é múltiplo comum de A e B. E é também menor do que M. Do que M. Vírgula. O que é um absurdo. Porque M é o menor múltiplo comum entre A e B. Não tem ninguém menor que ele. Tá? Que é um absurdo. Já vou ver, Val, se você observou isso. É um absurdo. Pois M é o mínimo múltiplo comum entre A e B. E nós achamos alguém que é menor que ele. Não existe esse cara. Por que deu esse absurdo lógico? Porque a gente partiu do princípio que o MDC, que era entre os multiplicadores de A e B, para me dar um mínimo múltiplo comum M, a gente partiu do princípio que eles tinham um MDC maior do que 1. A gente queria provar justamente o contrário, tá certo? Quer dizer, dessa forma, concluímos que o máximo divisor comum entre, vou fazer a mão aqui, lambda 1 e lambda 2, que esse máximo divisor comum tem que ser 1. Não pode ser maior que 1. Tá? Ah, obrigado, é verdade. O B é alfa H2. Obrigado. Que é H2. Muito obrigado, João. Exatamente isso, tá? Ah, pronto. 2 lemas provados. Então, o lema 1 dizia eu vou copiar o lema lá embaixo. Então, o lema 1 é esse aqui, ó. O lema 1 era o seguinte: sejam A e B naturais não nulos,
e D é o máximo divisor comum entre A e B. Então vão existir multiplicadores K1 e K2, pertencentes aos naturais e também não nulos, tal que o A é o resultado do máximo divisor comum D multiplicado por esse multiplicador K1, e que B é resultado do máximo divisor comum D multiplicado por esse K2, mais o MDC entre K1 e K2 é 1. Foi isso que nós provamos, que ele é realmente 1. Esse era o lema 1. O lema 2 era um pouco parecido. Já vou colar o lema 2 aqui. Lema 1. Lema 2 era esse aqui, ó. Que se o MMC entre dois números naturais não nulos é M, então existem dois números inteiros, lambda1 e lambda2, desculpe, naturais não nulos, tais que o mínimo múltiplo comum é resultado de A por esse multiplicador lambda1 e também resultado de B por um multiplicador lambda2, e o MDC entre esses multiplicadores lambda1 e lambda2 é igual a 1. E isso nós vamos usar durante a resolução do resto do exercício, tá? Ok, vamos lá então. Então vamos lá. Vamos para o exercício de uma vez. Teorema. Teorema. Que é o que ele quer que a gente prove, o professor. Sejam A e B naturais não nulos. Não nulos. Bom, então, o MMC entre esses números A e B multiplicado pelo MDC entre esses números A e B é igual ao produto dos números A e B. É isso que ele quer que a gente mostre. E para isso nós vamos ter que usar aqueles dois lemas lá. Então vamos lá, pessoal. Vamos à obra. Demonstração. Demonstração. Bom, seja o D
o máximo divisor comum entre A e B. Então, seja D o máximo divisor comum entre A e B. Então, existem dois números naturais, que eu vou chamar de H1 e H2, não nulos, não nulos, e entre esses desculpe, não nulos, deixa eu ver aqui, existem isso, existem H1 e H2 não nulos, tais que o A é resultado do máximo divisor comum dele multiplicado pelo H1. O B é resultado do máximo divisor comum de vezes H2. E como demonstramos, o MDC entre esses multiplicadores é 1. Ou seja, eles são primos entre si. Provamos que é 1, pessoal. Esse é o lema 1. Ok? Muito bem. Seja agora M o mínimo múltiplo comum entre A e B. Então, o M será produto, então existem dois números naturais, lambda 1 e lambda 2, não nulos, então não nulos, tais que o M pode ser escrito como sendo o produto de A por lambda 1 e o B também pode ser escrito por ou pelo produto B vezes lambda 2. Ok?
vírgula, com o MDC entre lambda 1 e lambda 2 igual a 1. Ou seja, esse é o lema 2 que nós demonstramos. Lema 2. Assim, pessoal, podemos resumir as coisas da seguinte maneira. Assim. Bom, sabemos que o mínimo múltiplo comum entre A e B, que é M, pode ser escrito como A, que multiplica o lambda 1, mas o mínimo múltiplo comum entre A e B também pode ser escrito como B, que multiplica o lambda 2. Por sua vez, como D é máximo divisor comum de A e B, o A pode ser escrito como sendo D que multiplica H1, lá do lema 1, e o B pode ser escrito como D que multiplica H2. E nós vamos pegar essas quatro equações e vamos relacioná-las da seguinte forma. No lugar de A e B, eu vou escrever DH1 e DH2. Como B, que era A lambda 1, ficou escrito como sendo DH1 lambda 1. E o mínimo múltiplo comum ainda M pode ser escrito como DH2 lambda 2. Ok? Desta forma, temos que, aqui embaixo, dessa forma temos que se DH1 lambda 1 é igual a M, DH2 lambda 2 é igual a M, então eles são coisas iguais entre si. Tá certo? E podemos cancelar esse D dos dois lados da igualdade. Concluímos, portanto, que H1 vezes lambda 1 é igual a H2 vezes lambda 2. Ok. E agora? Agora é o seguinte, pessoal, vem uma sequência de análises baseada nessa igualdade. Então, olha só. Da igualdade temos dois pontos. Que H2 vezes lambda 2
é múltiplo de lambda1. Afinal de contas, H2, lambda2 é H1 vezes lambda1. Então ele é múltiplo de lambda1. Ou seja, uma outra maneira de escrever isso é dizer que o lambda1 é divisor de H2 lambda2. Mas, pessoal, o fato de lambda1 e lambda2 serem primos entre si faz com que, apesar do lambda1 dividir o produto H2 lambda2, ele não divide lambda2. Ou seja, quando dois números são primos entre si, um não divide o outro. Tá certo? Então, é o que eu vou escrever aqui agora. Mas o MDC entre lambda1 e lambda2 é 1. Nós demonstramos isso. E, portanto, um não divide o outro. Ou seja, então, nós temos que lambda1 divide H2, mas não divide lambda2. Tá certo? Mas lambda1 não divide lambda2. Não divide lambda2. Bom, da mesma forma, eu falei que H2 vezes lambda2 era múltiplo de lambda1. Da mesma forma, H1 lambda1 é múltiplo de lambda2. Ou seja, da mesma forma, da mesma forma, é múltiplo de lambda1. Desculpe, de lambda2. Tá certo? Ou seja, isso implica que o lambda2 divide H1 lambda1.
Mas, como a gente sabe, o MDC entre lambda 1 e lambda 2 é 1, então um não divide o outro. Então, mas o MDC entre lambda 1 e lambda 2 é 1. Então, o lambda divide H1, mas não divide lambda 1. Mas não divide lambda 1. Bom, não acabou ainda a análise que nós estamos fazendo. Da mesma forma, temos que, daquela igualdade lá do começo, que H1 divide H2 vezes lambda 2. Mas, como a gente sabe, o MDC entre H1 e H2 é 1. Então, um não divide o outro. Isso implica que H1 divide, mas não divide H2. Divide H2. Mas não divide H2. E, finalmente, nós temos que, pelo mesmo produto que H2 divide H1 lambda 2. Só um minutinho. H1 lambda 1, tá? Exatamente. Então, H2 divide H1 lambda 1. Mas, como MDC entre H1 e H2 é 1, um não divide o outro. O que nós vamos concluir aqui, H2 divide eu vou checar tudo que eu falei.
H2 divide lambda1, mas não divide H1. Porque são possíveis. Ok? Então deixa eu só checar se eu não troquei nada aqui. Nós partimos daquela igualdade, que H1 lambda1 é igual a H2 lambda2. Então, lambda1 divide H2 lambda2. No final das contas, lambda1 divide H2. Depois, lambda2 divide H1 lambda1 e lambda1. Beleza. Depois, que H1 divide H2 lambda2. Por sua vez, H1 não divide H2 porque eles são primos entre si. Então, H1 tem que dividir lambda2. H2 divide H1 lambda1. Mas como H2 não divide H1, H2 vai dividir somente lambda1. Muito bem. Em resumo, ficou assim, pessoal. Que H1 divide lambda2. Por sua vez, lambda2 divide H1. E quando isso acontece, nós chegamos a ver isso quando a gente estudou divisibilidade, né? Quando isso acontece, o H1 só pode ser igual ao H2, ou seja, se um divide um e um divide o outro, eles são iguais entre si. Aliás, acho que a gente demonstrou isso. Tá. E se H2 divide lambda1 e lambda1 divide H2, como a gente concluiu, concluímos também que esses caras são iguais, ou seja, o H2 é igual ao lambda1. Tá, e daí? E daí que tínhamos o seguinte. Nós tínhamos, lá do começo, que o A era o máximo divisor comum entre A e B vezes H1, que por sua vez pode ser escrito como o máximo divisor comum vezes lambda1. Da mesma forma, nós temos que o B era o máximo divisor comum entre A e B vezes H2, que por sua vez pode ser escrito como sendo B igual a D lambda2, onde D é o máximo divisor comum entre A e B. Deixa eu ver se eu não troquei aqui. H1 é igual a lambda2, troquei. Aqui é lambda2, tá, pessoal? O H1 é igual a lambda2.
E o H2 é igual ao lambda 1. Pronto. Consertado. Tá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esses dois resultados aqui, ó, de A e B, e vou fazer A vezes B. A vezes B. Quando eu faço A vezes B, eu sei que o A é D lambda 2. E eu sei que o B é D lambda 1. Ou seja, isso aqui será produto de A e B será D quadrado vezes lambda 1 vezes lambda 2. Ok? Mas tínhamos que M, que era o mínimo múltiplo comum entre A e B, era A, que multiplicava lambda 1. E que M também era simultaneamente B, que multiplicava lambda 2. Eu consigo escrever aqui que lambda 1 é M sobre A, que lambda 2 é M sobre B, onde esse M é o mínimo múltiplo comum entre A e B. Tá. O que eu vou fazer com esse lambda 1 e esse lambda 2? Eu vou substituir na equação anterior. Ok? Eu vou substituir na equação anterior. Então, assim, a equação anterior, que era A vezes B, que é igual, que multiplica lambda 1 vezes lambda 2, pode ser escrita como A vezes B, que é igual a D quadrado, que multiplica lambda 1 é M sobre A. É M sobre A. E lambda 2 é M sobre B. Ok? Ou seja, o produto de A por B é D quadrado vezes M quadrado sobre A vezes B. Bom, vou pegar esse A vezes B que divide e passo multiplicando aqui junto com A vezes B que está lá do outro lado igual, à esquerda do igual. Isso vai me dar A vezes B ao quadrado, ou seja, A quadrado, que é igual a D quadrado vezes M quadrado. Tiro a raiz quadrada dos dois lados, pessoal. E concluo, finalmente, que A vezes B é M vezes D, ou D vezes M.
D é o mínimo. Então vocês agora do quanto é trabalhoso fazer essa demonstração que o professor pediu. Tá certo? O D é o máximo divisor comum entre A e B. E o M... Desculpa, pessoal. E o M é o mínimo múltiplo comum entre A e B. E está demonstrado. E aí, gostaram? Esse era o exercício 4, pessoal. Olha só. Até poderíamos dispensar a demonstração do lema 1 e do lema 2. Tá? Então vamos supor que você, quando você for entregar, né? Sei lá, se você quiser dispensar, eu não acho uma boa não, mas as demonstrações do lema 1 e do lema 2, porque aí o negócio fica mais curto. Mas esse é o caminho, não tem outro. Tá? Gente, alguma dúvida? Então, os exercícios da semana, nem lembro mais que semana é essa, 3, é isso, né? Deixa eu ver aqui. Isso, eles acabaram. Estava devendo só o quarto exercício para vocês. E por motivos óbvios eu não fiz aquele dia. Não tinha nem como. Tá bom? Algum comentário, alguma dúvida? Nenhum? Tá bom. Eu preparei para o resto da aula aí, preparei mais 2 assuntos, mas vai caber acho que um só, tá bom? Um é sobre os números primos, que eu vi que me parece que foi o último assunto que vocês estudaram. E depois eu, eu gostaria de falar sobre congruência, tá? Mas vai caber só números primos agora. Então, exercício 4 acabou, tá bom? É esse aí que você tem que fazer. Então, o próximo assunto são algumas considerações sobre números primos. Vocês estão me ouvindo, né? Ah, tá. Ah, tá. Agora as mensagens chegaram. É muito longo. Ó.
Dá para ficar curto, mais curto, se a gente tirar as demonstrações do lema 1 e 2. Vocês podem usar o lema 1 sem colocar demonstração. Então, vocês vão apresentar lema 1, lema 2, aí o teorema. Aí sim, o teorema tem que colocar essa demonstração toda aí. Tá? Beleza, então, vamos falar. Então, vamos falar sobre números primos. Números primos. Sua definição eu estou usando o livro-texto que a gente já vinha usando em teoria dos números. Isso está na página 38, tá ok? Página 38. Do leitor de PDF, tá? Não é do livro, não. PDF, tá? E a definição de números primos é a seguinte. Um inteiro P se diz primo só um minuto. Se tem exatamente dois divisores. Vírgula, o número 1 e o módulo dele mesmo. Ou seja, o módulo de P. Se esse número P tiver mais que dois divisores, além dele mesmo, o módulo dele mesmo, e o número 1, ele é considerado como um número composto. Ok? Detalhe, pessoal. 0 não é primo, 1 não é primo, menos 1 não é primo. Tá? Então, observação. Observação. 0, 1 e menos 1 não são primos. Por quê? Porque o 0, todo mundo divide o 0. Então ele tem mais que 2. Ele não tem exatamente dois divisores. Ok? E o número 1, ele não tem exatamente dois divisores. Porque o único cara que divide o número 1, o módulo dele, né, é 1. E o único cara que divide o menos 1 é o módulo dele, que é 1. Ou seja, não tem exatamente dois divisores. Tá? Então, 0, 1 e menos 1 não são primos. Ok. Um número diferente 0, 1
p menos 1, que não é primo, é composto. Ou seja, é composto por números primos. É chamado de composto. Composto porque é composto por números primos. E a gente consegue fatorar esses números em números primos. Ok? Tá, essa é a definição de números primos. Bom, quem são os primos? Né? 2 menos 2, certo? Tem os primos positivos e os negativos. São os positivos, os primeiros primos. É o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, tá certo? São todos números que são, ou que têm exatamente dois divisores positivos, o módulo deles e o número 1. O 23, o 29 e assim por diante. Tá? Tem alguma dúvida, pessoal, nessa definição aí? Tá, muito bem. Tá, legal, mano. Muito bem. Verificar se um número é primo. Bom, não é uma tarefa fácil, tá, pessoal? Em tese, você teria que tentar dividir o número dado por todos os primos menores que ele, né? Ou seja, será que 1231 é primo? Entendeu? Então você teria que tentar dividir o cara por todos os primos antes dele e tal. Mas tem algumas técnicas, mas todas elas ficam complicadas quando os números que você quer checar, tá? Todas as técnicas têm esse probleminha. Tanto que, quando se fala em números primos hoje em dia, os grandes números primos, as coisas são computacionais, né? Para você pensar em grandes números primos. Ou seja, o maior primo que se tem notícia até hoje foi obtido por computação, ou seja, os caras conseguiram descobrir que o único divisor desse maior primo, vou até dar uma googlada aqui, maior primo, para dizer para vocês qual é. Maior número. Então, olha só, tem uma notícia fresquinha aqui, que o maior número primo tem 23 milhões de dígitos. Claro que o cara conseguiu isso computacionalmente, tá certo? É uma notícia de 5 de janeiro de 2018. E o cara, eu vou passar o link para vocês. Esse é o link, ó. Da notícia, ok? Sobre o maior primo obtido até hoje. Muito bem. Então, para pequenos números.
Isso está na página 42 e o assunto é o seguinte, é o 2.7 e ele fala sobre a distribuição dos primos. Assim, distribuição dos primos, pessoal. Aqui é o seguinte, os números primos, eles são próximos quando a gente trabalha com números, por exemplo, menores que 1000. Depois eles vão ficando mais raros, eles vão rareando, certo? Então, assim, a gente tem mais números primos entre 1 e 100 do que entre 1 e 1000, por exemplo. Desculpa, do que entre 100 e 1000. Eles vão ficando mais raros, tá certo? Por isso essa loucura de tentar achar o maior número primo. Bom, isso está na página 42, PDF. Tá? Então a ideia é como verificar se um número é primo. Tá? Como verificar se um número é primo. Aí eu apresento para vocês o teoreminha que eu não vou demonstrar. Mas é o seguinte. Todo número composto ou todo número x composto tem um divisor primo então todo número x composto tem um divisor primo menor ou igual a raiz de x, pessoal. Menor ou igual a raiz de x. Já explico. Já vamos fazer um exemplo, tá? Tá? Menor ou igual a raiz de x. Tá. Como assim? Bom, exemplo. Então, você quer saber se um número é primo composto? Então, você vai pegar o número, por exemplo, 223. Estou usando até um exemplo do livro aí. Ok? 223. Para você descobrir se esse número é primo composto, você acha a raiz dele. A raiz de 223 é menor que 15. E os primos menores que 15 são 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Um deles tem que ser divisor do 223 se ele for composto. Essa é a lógica da coisa. Tá certo? Então, olha só. Assim, devemos testar se
223 é divisível por 2, 3, 5, 7, 13. Por que por esses números? Porque eles são os primos menores do que raiz de 223, que é 15. E eu falei ali, agora há pouco, que todo número composto, se ele for composto, ele tem um divisor primo menor que raiz dele mesmo. Se o 2 não divide 223, nem 3 divide 223, nem 5, nem 7, nem 13, significa que esse número 223 não tem um divisor primo menor que raiz dele. Então ele não é composto. Se um número não é composto, ele é primo. É assim que a gente faz esse teste, ok? Opa, obrigado. Faltou 11. Muito obrigado. É isso aí, 11. Claro. Então, o argumento aqui é como 223 não é divisível por nenhum dos primos menores que vírgula. Então, 223 não é composto. Se fosse, um desses primos dividiria ele. E, vírgula, portanto, duzentos e vinte e três é primo. É um teste, tá, pessoal? Ele funciona. O problema é que se você quiser saber se um número muito grande é primo, você tira a raiz dele, aí você tem que pegar todos os primos menores que a raiz dele. E aí o negócio pode ficar complicado. Para números pequenos assim, isso funciona. Tá bom? Tá. Alguma pergunta? Ok. Uma outra coisa que as pessoas costumam se perguntar é o seguinte: dado um número qualquer, por exemplo, 223, quantos são os primos menores que 223? Certo? É possível também fazer um algoritmo para descobrir quantos primos existem menores que um determinado número dado. Esse procedimento, ele, para não falar antigo, ele é muito antigo. Tá? Ele é chamado de crivo de Eratóstenes, que foi um cara que trabalhou na biblioteca de Alexandria, para vocês terem uma ideia. Então o cara é antigo, né? E o procedimento dele para descobrir, por exemplo, quantos primos existem menores que um determinado número dado, tem a seguinte característica. Já vou mostrar. Espera aí. Tá? Então eu vou falar agora de um assunto que se chama crivo de Eratóstenes. Eratóstenes. Que é um método utilizado para encontrar
números primos menores que um certo número dado. Ok? Está na página 43 do PDF. Então, isso está na página 43 do PDF. Ele funciona assim, pessoal. Exemplo, vamos supor que você queira descobrir quantos números primos existem menores do que 100. Então esse cara teve a brilhante ideia de fazer o seguinte. Só um minuto que eu já estou colando. Ele teve a seguinte ideia. Coloque os números de 1 a 100 numa matriz, assim, uma tabela como você está vendo aqui. Tá certo? Ok. Bom, e aí, o que você faz? Você elimina todos os múltiplos de 2, com exceção do 2. Por quê? Porque os múltiplos de 2 são compostos, porque eles são sempre duas vezes alguma coisa. Ou seja, um primo vezes alguma coisa, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente faz é eliminar os múltiplos de 2, com exceção do 2. Então, com isso, você elimina os compostos múltiplos de 2. O 4 entra. Está entendendo aí o que eu estou fazendo? Todos esses caras... Perdão, são compostos. São compostos, não são primos. Tá. E depois? Depois a gente elimina todos os múltiplos de 3, com exceção do 3. Você vê como dá trabalho. Aqui, ó. Sim, todos os pares. Isso mesmo. Agora eu estou eliminando todos os múltiplos de 3, com exceção do 3. Então eu tirei aqui o 12 e o 21. Aqui, ó. O 6, o 15, o 24, o 33 e o 51 são múltiplos de 3. Dá trabalho fazer isso, ok? Quem mais? Eu não eliminei os múltiplos de 5, com exceção do 5. Já eliminei aqui, ó. Os múltiplos de 7, com exceção do 7. Vamos lá que a gente consegue, tá certo? Então, os múltiplos de 3, 51. Aqui são múltiplos de 3, todos eles, ó. 9, 18, 27, 36, 45, 54.
63, 72, 81. Aqui são múltiplos de 3 também. Ó. Fica meio bagunçado, mas é assim que a gente faz. Tá? Então, os múltiplos de 2, 3, 5, 7. Os múltiplos de 7, onde é que eles estão? 7, 14 eliminamos. 21 já. 28 já. 35 já. 42 já. 49 não. Aqui, ó. 56 já. 56 não. É isso mesmo. Vamos lá. Para ser. Temos aqui o 1 não é primo. O 2 é, o 3 é. O 5 é, o 7 é. O 11 é, o 13 é. O 17 é, o 19 é. O 23 também é. O 29 também é. 31 é também. 37 também é. O 41 é, o 3 é. O 47 é também. O 53 é primo. O 59 é primo. 61. 67. 69 não. Porque ele é múltiplo de 3. 71 é primo. 73 é primo. 79 é primo. 83 também. 87 é múltiplo de. Não, 87 é primo. Não, não é primo, desculpei. 89 é primo, 91 é primo, 87 não é primo. 89 é, 91, 97, 99 é múltiplo de 3. Uhum. 87 ele é múltiplo de 29, que é primo. Ele é 3 vezes 29, por isso que ele não é primo, tá? Então, o que sobrou é primo, pessoal. Quantos primos nós temos antes de 100? Então? Nós temos o 2 e o 3, o 7, o 11, o 13, o 17, 19, 23, 29,
31 e 41, 37 e 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73 e 83, 77, 43, eu esqueci dele? 43, obrigado. 43 é primo. O 77 não é primo porque ele é múltiplo de 11, né, pessoal? O 79 é primo. O 89 também. O 91. O 97. E acabou. Então, veja só, pessoal. Olha o trabalho que deu para a gente descobrir quantos primos são menores que 100. Você imagina descobrir quantos primos são menores que 1 milhão, entendeu? Então, assim, é uma coisa computacionalmente complicada. Por isso que a gente deixa isso para os computadores fazerem. Esse maior número primo que foi, entre aspas, encontrado aí, como eu falei, foi computacionalmente falando. Né? O cara deixou o computador lá fazendo os testes, até que o computador concluiu que, por enquanto, o maior número era aquele. Claro que tem maiores porque os primos são infinitos, tá, pessoal? Isso é uma outra coisa que dá para demonstrar. Mas vamos lá, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 primos. Se eu não conto errado. Esses são os primos menores que são. Esse é o crivo de Eratóstenes. Então por hoje é só. Amanhã temos elementos de álgebra.